Quanto tempo dura o agora? Um microsegundo e... já passou? O agora é relativo. É de quem vive, é de quem vê. Acima de tudo, o agora é de quem faz. tvjc.com.br. Conteúdo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação exclusivo para a internet. É interativo, é ao vivo, é on demand, é agora. Olá, muito boa tarde a você que assiste a TVJC ao vivo pelo Facebook do portal NE10. Estamos mais uma vez com o programa Tech Talk, que é a nossa parceria com a CESPRO Pernambuco e Paraíba. E o tema de hoje é aplicativos, startups da área legal, da área de direito, na área de advocacia. E quem pode explicar um pouquinho para a gente primeiro é Ítalo Nogueira, que é o presidente da CESPRO Pernambuco e Paraíba. Ítalo, antes da gente começar a conversar com os nossos convidados de hoje, explica um pouquinho para a gente o que danado é Low-Tech. Ok, boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, Luísa, Salvatore, Rafael. Low-Tech e Legal-Tech, né? Hoje é uma nomenclatura utilizada para empresas e startups aí mais maduras ou mais inovadoras que vêm atuando na área do direito, né? Levando produtos e soluções para esse mercado tão tradicional e que passa a enxergar a inovação como um ponto crucial para mudar e crescer os seus negócios aí na área jurídica e na área da advocacia. Bom, e para falar sobre isso, a gente trouxe aqui dois convidados que com certeza vão ajudar a gente a entender um pouco melhor como é que isso funciona na prática. E para falar sobre isso, a gente está com Salvatore Bruno. Bem-vindo, Salvatore, que é CEO da Courrier Tecnologia. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E também com Rafael Ribeiro, que é sócio da Queiroz Cavalcante Advocacia. Bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite, boa tarde. Então, para começar a falar um pouquinho sobre isso, como é que isso funciona na prática, Salvatore, explica um pouquinho para a gente o que é que a Courrier faz, qual é o trabalho de vocês, como é que ela está inserida nesse segmento de startups. Tá, a Courrier é uma empresa de tecnologia que atua nesse mercado há 10 anos, oferecendo tecnologia para o mercado jurídico no Brasil inteiro. E aproximadamente 3, 4 anos nós entramos no movimento de ajudar as empresas, clientes nossos, que são os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos no Brasil todo, a passar por essa transformação digital. Um momento onde você tem uma tecnologia feita de uma forma, como é que eu posso dizer, mais tradicional e esse novo momento onde a gente tem um uso intensivo de tecnologia nos processos jurídicos como um todo. Antes da gente falar aqui com o Rafael, eu queria dar um olá rapidinho para Maria Luciana, Juscelia Silva, Elis Soares, que está falando de Marabá, Pará. Olá, Elis. Moisés Francisco, Renato César Félix e Lourdes Costa dando um olá, um tchauzinho. Olá, pessoal. Se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta aqui para os nossos especialistas, é só deixar o comentário no Facebook do NE10, que é por onde a gente consegue acompanhar aqui ao vivo para repassar essas perguntas, que a gente diz aqui para eles, lê o seu comentário, tá certo? Então, Rafael, como é que a gente pode entender, como é que os grandes escritórios, os escritórios tradicionais de advocacia estão recebendo esse tipo de novidade, esse tipo de tecnologia? Elas estão preparadas, estão sabendo lidar com isso? Bom, queria cumprimentar os espectadores, os colegas de debate e agradecer novamente pelo convite, mas de fato isso não é uma novidade para a gente. A gente estava conversando há pouco e Salvatore já é companheiro de longa data, na verdade, nessa caminhada de transformação digital. O assunto se intensificou ao longo dos últimos 5 anos, mas na verdade a gente vive esse momento há mais de 12 anos. Lá, particularmente no escritório, a gente viveu isso de ponta e a gente tem se mantido nessa posição, de fato, de vanguarda na utilização de tecnologia, desde o movimento de digitalização de processos judiciais físicos, passando pela utilização de softwares de workflow, de fluxo de processo, de algumas falhas, tem alavancado enormemente o trabalho do advogado, tem viabilizado o acesso a informações exponencialmente. Isso tem sido feito a grandes investimentos, mas também
com um modelo mental, e eu acho que esse modelo mental é que é importante ser dito. Esse modelo mental do profissional, do jovem profissional principalmente, do profissional do direito, ele tem que estar adaptado com esse novo momento. É isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente tem feito enquanto instituição. E eu acho que é importante a gente ressaltar esse dado aqui da Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Tax, né? Isso, e Legal Tax. Como é que fala essa sigla, Ítalo? Você sabe pronunciar? A B2L. A B2L mesmo, normal, Isso. em português. Aí eu Isso aí. esperando alguma coisa aí. muito complicada. O termo é em inglês, mas a sigla é em português. É, a sigla em português, o importante é isso, né? E aí essa associação, ela traz pra gente um dado interessante, que mostra que já existem 50 startups reconhecidas na área de direito, né? Que mexe com tecnologia, enfim. Mas isso é só um segmento, né, Ítalo? A gente vê que as startups, empresas de tecnologia, elas estão cada vez mais se apropriando de segmentos mais específicos para dar esse suporte. Como é que a gente pode entender essa introdução de empresas tecnológicas dando suporte para diversos tipos de áreas da economia? De forma muito objetiva para a gente não ter. As inovações estão do direito, estão conseguindo achar inovação e abrindo principalmente seus problemas para que startups e empresas mais maduras, como no caso da Courrier, escritórios da advocacia, como no caso da Queiroz Cavalcante, abrindo os problemas e junto com essas empresas encontrando excelentes soluções. Então essa coisa verticalizada de diversos setores também a gente vê com excelentes olhos aqui no nosso ecossistema do Porto Digital e das nossas entidades, como sendo um mundo de oportunidades para as empresas que já estão e para as empresas que estão saindo da universidade. E acho que, já que a gente entende que a tecnologia ela está entrando como um suporte, pelo menos nesse primeiro momento, para diversos segmentos da economia, acho que não tem como não falar da questão da regulamentação. Eu vou passar a bola um pouquinho aqui para Salvatore, mas eu acho que cada um de vocês pode colaborar um pouco também com essa discussão, que na verdade ela existe em cada segmento que entra, né? Como existe a questão da regulamentação na área da saúde, que a gente já veio com algumas iniciativas positivas, como recentemente o Conselho de Psicologia, né, que autorizou, reconheceu o exercício da profissão por plataformas tecnológicas. Salvatore, como é que você vê essa compreensão dos clientes, escritórios, departamentos, da própria justiça como cliente e também das instituições, mas o que a gente começou a perceber foi uma aceitação muito grande por parte desses players, desses jogadores do mercado, entendendo que a tecnologia é um aliado no desenvolvimento do trabalho deles. Inicialmente pensando a tecnologia como uma forma de aumentar, de melhorar a eficiência operacional dessas instituições e posteriormente com possibilidades que até pouco tempo não eram possíveis, como o uso de aplicação de inteligência artificial nessa grande massa de dados jurídica que a gente tem disponível hoje no Brasil. Então, por incrível que pareça, mesmo o mercado jurídico sendo um mercado extremamente conservador, o que a gente tem observado é o contrário, é uma aceitação e uma demanda cada vez maior por parte do mercado dessas soluções, que na prática vão trazer inovação, uma justiça mais ágil, mais célere e mais próxima do cidadão. É isso que a gente tem observado. Rafael. Bom, eu também tenho a mesma percepção que o Salvatore. Eu acredito que não existe um caminho para que a gente aumente a eficiência do ponto de vista viável nos próximos 10, 20 anos, que não seja através da tecnologia. Eu acho que a regulamentação ela virá e ela tem sido discutida do ponto de vista para viabilizar a utilização da tecnologia. Isso é natural. Olhando para o ponto de vista da advocacia, mais do que nunca, então a gente hoje tem uma atividade que foi enriquecida com o acesso a dados que a gente não tinha, dados que decisões antes que eram tomadas do ponto de vista subjetivo, hoje, por exemplo, no nosso escritório, são tomadas do ponto de vista objetivo, através de ferramentas de BI, através de ferramentas de analytics, enfim. Então a gente consegue desenvolver hoje uma advocacia mais eficiente para o nosso cliente, solucionar o problema do nosso cliente de forma mais eficiente através do uso da tecnologia. Isso é indiscutível e isso, na verdade, não é somente da advocacia, não é somente do ramo jurídico, mas é, na verdade, da economia nacional, mundial, enfim, isso é um avanço que a gente não tem mais retorno, né? Eu, como sou um presidente de uma associação de Diga tecnologia aí. da informação, talvez eu vá cutucar um pouco mais essa questão. Eu tenho visto, obviamente, a gente tem visto diversos movimentos, tecnologia e inovação, ela vai avançar muito mais rápido do que qualquer regulamentação. Nós vimos isso aí, um problema seríssimo com os aplicativos de transporte,
Acho que realmente a OAB, que é quem regula a nível nacional, tem tido, inclusive a gente tem participado de diversos eventos, eu acho que tem tido uma visão maravilhosa com relação ao uso da tecnologia, e principalmente os usuários e obviamente os trabalhadores do mercado têm que ter a cabeça aberta que a transformação aconteceu já, que a gente tem que acompanhar essa transformação e que não vai tirar o emprego daquele que obviamente acompanhar essa transformação, né? A carruagem foi eliminada pelo uso do carro e, obviamente, a gente vai ter um monte de inovação que vai eliminar um monte de postos de trabalho ou a forma como a gente trabalha hoje. Então, acho que a gente tem na OAB, seja ela local, seja ela nacional, alguns outros setores ainda estão um pouco resistentes para as mudanças e para essa inovação que está acontecendo e, obviamente, as coisas que vão acontecendo em outros setores tradicionais, como o da construção civil, que demorou um pouco, vão fazer e vão abrir a cabeça dessas pessoas que estão à frente dessas organizações que estão aí trabalhando, como no caso do setor jurídico da OAB. Mas eu acho que está faltando uma coisa da gente falar, uma e algumas coisas, né? Lógico que o tempo é curto, não dá para a gente aprofundar tanto quanto o tema possibilita e quanto a gente gostaria, mas acho que está faltando para o internauta que está assistindo a gente entender assim, ok, na prática, como é que isso funciona? Salvatore, a gente falou de dados aqui, falou de possibilidade de eliminação de postos de trabalho. Na prática, quais são as ferramentas, o que é no dia a dia de um escritório de advocacia que esses suportes tecnológicos facilitam? No levantamento de dados? Tem algum tipo de automatização que pode ser feito? Como é que isso é aplicado no dia a dia? Eu vou dar exemplo de uma aplicação, porque são diversas, não daria tempo da gente discutir aqui. Mas, por exemplo, em se tratando de dados, hoje em dia a gente tem uma massa de dados disponíveis do mundo jurídico que possibilitam a gente a criar ferramentas que vão apoiar o advogado na prática da atividade deles. Então, quando o advogado vai fazer análise de um caso, por exemplo, sem apoio de tecnologia, ele vai se limitar a toda a informação que cabe na cabeça dele no momento que ele está analisando o caso. Imagine que você tem uma massa de dados com 150 milhões de processos da justiça e que você consegue, dentro dessa grande massa de dados, com o uso de inteligência artificial, minerar aquele caso e ter uma análise muito mais precisa, por exemplo, de qual vai ser o desfecho daquele caso no momento do nascimento do caso. Então, um caso que está sendo distribuído hoje na justiça, a gente já consegue dizer com uma precisão de 93% de certeza qual vai ser o final daquele caso. Se aquela demanda vai ser procedente ou vai ser considerada improcedente ou se as partes vão tender para um acordo. Isso já é possível, já é realidade e isso vai auxiliar tanto o advogado, a pessoa que está atuando do lado do direito, quanto vai ajudar o cidadão na tomada de decisão. Ou seja, é uma justiça muito mais próxima, muito mais transparente e muito mais célere. Rafael, por exemplo, em casos de litígio, como é que os aplicativos, a tecnologia pode ajudar? O Salvatore falou muito bem, isso que ele falou a gente chama de predição, a gente tem a capacidade de visualizar o final de uma demanda, a gente já tem utilizado isso, a gente olha para a nossa própria base, a gente olha para a base de processos do tribunal e dos tribunais abertamente, eles disponibilizam dados suficientes para isso, mas respondendo a tua pergunta diretamente, na verdade a tecnologia ela permeia hoje desde uma atividade, meio que a gente chama da advocacia, desde a automatização de processos que não necessariamente são elaborados diretamente pelo advogado. Então, por exemplo, atividades como digitalização de documentos, emissão de boletos, isso tudo são atividades acessórias da advocacia que a gente tem que fazer, tem que acessar base de processos, a gente tem que olhar determinados documentos e que hoje a gente utiliza o que se chama de robôs para poder realizar essa atividade de forma mais célere e de forma mais segura e mais assertiva. Então, para você ter ideia, a plataforma hoje da gente, a gente consegue, a plataforma gestão processual da gente, a gente consegue colher informações na nossa plataforma e automaticamente jogar para a plataforma do cliente, possibilitando essa visualização. Da mesma forma que a gente consegue entrar na plataforma do tribunal, pegar esses dados de forma automatizada, levantar uma série de informações e jogar isso para o cliente de forma tratada, processada. Então isso aumenta a nossa capacidade de processamento de dados. Hoje o que a gente pensa é processamento de dados em linhas gerais, então isso não é uma lógica somente de tecnologia, a advocacia pensa dessa forma. Então, enfim, na prática o cliente sente maior qualidade, a gente sente uma maior assertividade da nossa prestação de atividade e, principalmente, a gente se sente mais seguro na tomada de decisão, como o Salvatore falou. Bom, gente, acho que é isso. Eu só queria dar um olá antes da gente terminar a
para a Lourdes Costa. Também vai estar lá disponível na tvjc.com.br, que é o nosso site, a nossa plataforma, que está toda a grade da TVJC, todos os vídeos que você assiste aqui estão disponíveis lá, e também vai estar disponível no site da Acespro, que é acespro-pe-pe.org.br. O vídeo também vai estar disponível lá, né, Ítalo? Isso aí. Quem quiser acompanhar, quem quiser compartilhar, rever e mandar para alguém. É isso, gente. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente hoje, no meio desse período um pouco complicado e turbulento. Inclusive, mais novidades sobre a questão dos caminhoneiros e do abastecimento de combustíveis. Vocês podem assistir mais tarde, às 17 horas, na segunda edição do Conexão com Ismaela. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Até o próximo Tech Talk. Ok, obrigado. Obrigado, gente.